Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ambientação EAD. Na aula de hoje, vamos falar sobre mediatização e os desafios das novas tecnologias de informação e comunicação, as NTICs. Como introdução, a educação à distância encontra-se em ascensão nas sociedades contemporâneas como uma modalidade extremamente adequada para atender às novas demandas educacionais. Nas sociedades modernas, as rápidas transformações sociais, especialmente impulsionadas pelo avanço das tecnologias de informação e comunicação, causam desequilíbrios no campo educacional. A intensificação da globalização associada ao uso das tecnologias resultam em novos estilos de vida, padrões de consumo e também em novas abordagens de aprendizado. Quando a gente fala em educação e tecnologia, frisamos a pedagogia e a tecnologia sempre foram aí elementos inseparáveis da educação, representando formas fundamentais de conhecimento. A tecnologia é entendida como um conjunto de discursos, práticas, valores e efeitos sociais ligados a uma técnica específica. Nesse contexto, ela requer uma reflexão sobre o conhecimento embutido, né, nesses artefatos e também no contexto de produção e também de uso. A educação é tida como convencional, a sala de aula, os seus materiais, como giz, a lousa, os livros, eles são considerados as ferramentas pedagógicas que vão mediar a interação entre conhecimento e o aprendizado, aí, no caso do estudante. Já quando falamos aí em educação à distância, a EAD, por sua vez, ela depende fortemente da mediação tecnológica, devido à natureza indireta aí de interação entre professores, tutores e os estudantes. O que torna essa modalidade de educação à distância, a EAD, bem mais dependente da mediatização do que a educação convencional, e que destaca a importância dos meios tecnológicos. A modernidade trouxe um aumento significativo da mediação da experiência humana através das mídias em massa, aí, como o meio impresso, os meios eletrônicos, refletindo e moldando as nossas realidades aí sociais. Na educação à distância, a separação espacial e temporal entre professor e estudantes demanda sistemas eficientes de comunicação para superar os desafios aí de interação e também de motivação. A comunicação diferenciada entre professores e alunos na concepção e distribuição de cursos nessa modalidade pode afetar a qualidade do ensino, bem como a motivação dos alunos. Portanto, superar essas dificuldades requer uma escolha criteriosa dos meios tecnológicos, considerando aí seus impactos quanto aos objetivos pedagógicos e também curriculares. Podemos falar que o avanço das tecnologias de informação e comunicação tem o potencial de revolucionar a pedagogia do século XXI. A criação de produtos aí interativos apresenta desafios significativos, desde a seleção de conteúdos até a criação de novas formas de interatividade que podem modificar os paradigmas educacionais estabelecidos. Vamos falar um pouco aí sobre a tecnologia na educação à distância. Nessa evolução da educação à distância, autores como o Nipper, eles identificam 3 gerações de modelos destacando o uso das inovações tecnológicas de comunicação. A primeira geração, surgida no século XIX, foi caracterizada pelo ensino por correspondência, impulsionado pelo desenvolvimento da imprensa. Nesse estágio inicial, a interação entre professor e aluno era limitada, ocorrendo principalmente durante os exames. Nós temos algumas características aí, como o surgimento e o contexto histórico. Então, mais uma vez, a origem no final aí do século XIX e o impacto da Revolução Industrial e também da expansão dos meios de comunicação no desenvolvimento da educação à distância por correspondência.
Exemplos pioneiros, né, de instituições e programas de ensino consideram o ensino por correspondência, consideraram, né? Algumas características aí da primeira geração, ela tem a ênfase na comunicação escrita, utilização de materiais impressos, né, como cartas e apostilas. Ela tem uma interação limitada entre o aluno e o professor, né, geralmente restrita a momentos de envio e correção de atividades. Com relação aí também aos nossos avanços tecnológicos, né, que desenvolveu, né, a imprensa, também dos serviços postais como facilitadores aí do ensino por correspondência. O uso aí das novas tecnologias, como a tipografia, para a produção em larga escala de materiais educacionais, mais desafios aí e limitações. Nós temos aí a dificuldade de comunicação e interação entre alunos e professores, a dependência pelos serviços aí de correio como meio de entrega de materiais, né, e o retorno das atividades também, necessidades, né, de disciplina e autodisciplina por parte dos alunos. E temos aí também algumas contribuições de legado, né, que é a democratização do acesso à educação, especialmente em áreas remotas ou desfavorecidas. Também o estímulo à autonomia e à questão autodidata dos estudantes. E o impacto na formação e também na capacitação de profissionais em diferentes áreas do conhecimento. A segunda geração foi caracterizada pelo ensino de multimeios à distância. Desenvolveu-se ainda nos anos aí de 1960, integrando ao uso do impresso os meios de comunicação audiovisuais, como recepção por antena, os videocassetes, e também já em certa medida a incorporação dos computadores como parte aí do processo educacional. Ela desenvolveu-se a partir de pacotes instrucionais públicos aí, integrando em maior ou em menor medida as inovações tecnológicas de comunicação e também de informação. Esse modelo ele utiliza principalmente materiais impressos, vídeos e áudios distribuídos por diferentes meios, como citado aí, videocassete ou broadcast aí, através de recepção por antena, satélites. Né? Quando a gente fala de broadcast, que vem aí da telecomunicações e também da teoria da informação, broadcast é um método de transferência de mensagem para todos os receptores simultaneamente. Aí, no contexto de surgimento histórico, nós temos então, mais uma vez, as origens aí da segunda geração da educação à distância, nos anos de 1960 e 70, com influência das teorias aí behavioristas e industriais no desenvolvimento deste modelo educacional. Algumas características que nós temos aí. Ela integra as tecnologias audiovisuais, como rádio, televisão, videocassetes, trabalha também na produção e distribuição de pacotes instrucionais para um público de massa, tem ênfase na padronização e na economia de escala, né? Com relação aos nossos avanços tecnológicos deste período, utilização de meios de comunicação de massa para difusão de conteúdos educacionais. Temos aí também o desenvolvimento de tecnologias de gravação e transmissão, né, de áudio e vídeo. Com relação a alguns desafios e limitações, depende da infraestrutura de transmissão e recepção de sinais de rádio e de televisão. Também tem dificuldades na personalização do ensino e na interação entre aluno e professor. Tem limitações na avaliação e no acompanhamento do progresso do aluno. Algumas contribuições e também um legado deixado por essa geração. A ampliação do acesso à educação, especialmente em áreas remotas, né, e desfavorecidas. A melhoria na qualidade e na diversidade dos materiais educacionais disponíveis. Também tem um impacto na formação profissional e na capacitação de indivíduos em diferentes campos aí do conhecimento. O que a gente pode destacar é que nas duas primeiras fases da educação à distância, a interação entre o professor e o aluno tende a ser limitada. Embora muitas experiências, principalmente aquelas da segunda geração, né, de multimeios, ofereçam serviços de apoio como tutoria por telefone, né, e encontros presenciais. Os modelos, né, predominantes nessas fases estão centradas na produção e distribuição de materiais, bem como na validação dos resultados da aprendizagem, deixando o processo aí de aprendizagem vivenciado pelo estudante, muitas vezes, em segundo plano. Já a terceira geração da educação à distância, emergente nos anos de 1990,
com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, as NTICs, representa uma proposta em desenvolvimento. Esta marcou mudanças radicais nos métodos de ensino e aprendizagem, com a introdução de programas interativos, informatizados, né, a internet, né, os multimeios aí educativos. E nesse contexto aí já é possível destacar mais uma vez aí a internet e todas as suas potencialidades, né, destacando aí os bancos de dados, e-mails, listas de discussões, sites, os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Destaca-se nesse contexto a seleção dos meios técnicos mais adequados, né, interativos com as características para a personalização do ensino. A substituição da comunicação em massa, né, o antigo broadcast comentado, né, das gerações anteriores, por ambientes virtuais de aprendizagem. E a utilização de materiais de uso pessoal, chamado de self-media, né, cada vez menores, mais sofisticados, acessíveis e também fáceis de utilizar. A questão de manifestação dela nos anos de 1990, né, nós temos também o impacto que essas novas tecnologias puderam inserir nesse contexto, na modalidade, né? Utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, interatividade e personalização do ensino, com relação ao surgimento também e ao contexto histórico. Então, mais uma vez, a origem da terceira geração de educação à distância, no final dos anos, no início, na verdade, de 1990, né? Com o advento aí das novas tecnologias de informação e comunicação, as NTICs. Influência também, né, do ambiente digital e da internet, né, na transformação do ensino e também da aprendizagem. Algumas características aí da terceira geração: utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, né, e plataformas online como principal meio de entrega de conteúdo, ênfase na interatividade, personalização e colaboração entre alunos e professores, acesso a uma variedade de recursos multimídia como vídeos, áudios, animações, simuladores, jogos educativos, inteligência artificial. Temos também com relação aos avanços tecnológicos aí, né, o desenvolvimento das plataformas de ensino online, podendo destacar aí o próprio Moodle, Blackboard, Canvas, utilização, né, de ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, como videoconferências, fóruns de discussão, chats, dentre outros, criação de documentos digitais coletivos, né, compartilhamento aí dessas nossas multimídias. Fica algumas questões aí também com relação aos desafios e limitações. Claro, a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada para o acesso à internet para todos os alunos. Questões relacionadas também à qualidade, né, e à validade dos materiais educacionais, né, disponíveis de maneira online. Desafios na gestão do tempo e na motivação dos alunos em um ambiente virtual de aprendizagem. E aí também temos algumas questões de contribuição, né, contribuições e potenciais impactos aí da terceira geração. Então, nós temos aí a ampliação do acesso à educação de qualidade, né, sem as limitações geográficas, né, e temporais da educação presencial. Estímulo ao desenvolvimento de habilidades digitais e competências, né, para o século XXI. E possibilidade de personalização do ensino e adaptação às necessidades individuais dos alunos.